Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 17 de dezembro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos instaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí em essa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa, tira, manda choro de canta. Meu Deus, me ajuda a estar te buscando, a estar te servindo, a estar te adorando em espírito de verdade. Meu Deus, guarda meu esposo, meus filhos, o lar, o ministério, chamar, todo sem fé da minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar guardando, livrando, libertando, abrindo as portas. Meu Deus, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Crônicas 5, tá? Diz assim, o transporte da arca para o templo. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30. Que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, meu Deus. Para que tu não me venha a ser exaltado, para que tu não me venha a ser glorificado. Meu Deus, que não é sobre mim, é sobre ti. Lamadachuri decanta, é sobre a Trindade, é sobre Jesus, é sobre o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que tirou o pecado do mundo e que nos trouxe a salvação. É sobre Jesus, Senhor. Me ajuda a ministrar a tua palavra com amor. Decanta ela e sai com sabedoria e entendimento, vida do alto. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, 5. Terminando toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com o tesouro do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Por quê? Porque a gente sabe que Davi era quem queria construir o templo, né? Mas Deus não deixa, porque Davi era um homem de guerra, sanguinário. Então, todos esses utensílios que ele havia consagrado a Deus foram coisas que ele, os despojos que ele havia trazido das guerras que ele lutou, amém? Então, era tudo consagrado, né? E aí vai dizer assim, o transporte da arca para o templo. Então, Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor, e a todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa do 7º mês. Então ele se une ali, né, para levar a arca, né, tirando ali, onde ela ficou mais ou menos uns 40 anos, né, de quando Davi trouxeram ali de Jerusalém, ela ficou por volta de uns 40 anos ali. Aí agora eles estavam fazendo essa festa das cabanas e estavam levando a arca, tá? Então, era uma maneira de glorificar a Deus, né? E eles estavam glorificando por quê? Porque a gente lembra que quando Davi, a arca na época de Saul, ficou na casa de Abinadab, eu acho que foi 20 anos, né? Quando Davi foi rei, a primeira coisa que ele pediu foi trazer a arca que representava a presença de Deus, tá? Porque dentro da arca tinha as 2 tábuas da aliança, o jarro de ouro contendo o maná, que foi alimento dado no deserto, e a vara de Arão que floresceu. Então Davi queria que a presença estivesse ali, então ele manda buscar a arca. A gente sabe o que acontece, que Aiô e Uzá acaba sendo fulminado ali quando ele traz a arca. Depois, porque ele vai segurar lá o carroção de boi que Davi colocou e não era, tinha que ser os levitas. Depois Davi manda buscar, deixa lá, depois fica 3 vezes na casa de Obed-edom, e Davi manda buscar a arca, ele manda buscar da maneira certa, né? Eles vêm sacrificando os levitas, né? Porque não podia tocar na arca, que era a presença do Senhor, então tinha as argolas do lado da arca, onde enfiava vários levitas, levava no ombro, né? E foi tudo certinho, e a arca ficou ali durante 40 anos, tá? Ali na presença, ali no reinado de Davi, porque Davi acabou reinando 40 anos, ok? Ele reinou 7 anos em Hebron e 33 anos em Israel, ali em Jerusalém. Então, a gente vê que aí ele se une, né, na festa ali para trazer a arca agora, né, para o templo. Então diz assim: quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e as levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes, levitas que levaram tudo. Por quê? Porque esse trabalho, né, essa ordenança foi para os levitas, tá? Que Deus separou para cuidar das coisas dele, da tenda do encontro, né? Da época de Moisés, porque os levitas, eles não tiveram parte na terra, lá manda Shuri decanta. Eles foram escolhidos por Deus para cuidarem das coisas do Senhor, né? Então, igreja, Deus tem os seus escolhidos para fazer algo
particular para ele, amém? Você é uma escolhida, eu sou uma escolhida para fazer algo particular para Deus, então vamos fazer, igreja não é fácil. Mas vamos fazer, Halamadashuri decanta, né? Aleluia. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que havia se reunido a ele diante da arca sacrificaram tanto ovelhas e bois que nem eram possível contar. Então, tinha, né, esse sacrifício. Então, conforme ia indo a arca, eles tinham que sacrificar, né, representando a Mandashuri decanta ali, né, como eu posso dizer, o sacrifício ali, que era uma ordem, né, que tinha, né, de ter esse sacrifício de animais, tá? Para a purificação ali, né, do povo e das coisas, que representava as coisas do Senhor. O sacerdote levar a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins. Isso é muito lindo, né? Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Então, você vê, as varas tinham que ser utilizadas, porque elas que transportavam a arca, tá? Essas varas eram tão compridas que suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dela. E elas estão lá até hoje. Então, o leão era bem grandona, então eles não podiam encostar, né? Os levitas. Então, eles tinham que enfiar na argola e levar lá Mandashuri decanta, né? Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito, tá? Então, nessa época aqui só havia na arca só as 2 tábuas, tá? Que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertencia. Então, era um momento único, tá? Um momento épico. Então, essa consagração, ela era necessária, tá? Mas eu queria fazer uma ressalva. Você sabe que dentro da Arca da Aliança, né? Tinha as tábuas, 2 tábuas da aliança, tinha um jarro, tá? Que continha o maná, e tinha a vara de Arão que floresceu no deserto. Então, eram essas 3 coisas que continha na arca, tá? Esses artigos que foi suprimento para o povo de Israel no deserto. E diz assim no 11, os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importava a divisão, né? Então, os sacerdotes eles tinham que se consagrar, né? Para chegar na presença do Senhor, Lamanda Shuri decanta, porque era algo assim extraordinário, igreja, né? A arca estava indo para uma casa, né? Para a presença, para um templo, né? Onde ela ia ficar, né? E ficou muitos centenas de anos, né? Vamos lá. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remá, Gedutom e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpa, liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando corneta. Os que tocavam corneta e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram sua voz em louvor ao Senhor e cantaram, né? Então, havia uma adoração, né? Uma adoração. Isso assim, o louvor dizia assim, ele é bom e o seu amor dura para sempre, né? Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que o sacerdote não podia desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo do Senhor, né? Então, quando eles levaram a arca, a presença do Senhor foi tão grande que eles não podiam se conter, tá, igreja? Porque essa nuvem representava a glória de Deus, tá? E essa nuvem, ele tinha guiado eles ali os 40 anos no deserto, né? Era o próprio Deus, né? Que guiou ali Israel para fora do Egito, pelo deserto, e estava presente, né, ali acima do tabernáculo, mostrando que Deus ali, a glória do Senhor estava ali, naquele lugar. Então, é uma forma, né, que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo, a presença, falou assim, estou com vocês até aqui, né, estou aceitando esse templo como minha casa, né, como minha morada, amém? Então, é muito lindo, igreja, né?
E hoje, quem é o templo do Espírito Santo de Deus? A presença do Senhor está em mim e em você, tá? Nós somos o templo, nós somos a presença. Nós, como igreja, nós temos que congregar, mas como templo, nós temos a presença do Senhor 24 horas por dia dentro de nós, amém? Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem na paz.